Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 24 de fevereiro. Vamos então de destaques. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano sem perspectiva de fim. Agentes do Ibama são atacados a tiros em território Yanomami. Subiu para 54 o número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. E ainda, ONU alerta que problemas durante a gravidez ou na hora do parto matam uma mulher a cada 2 minutos no mundo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A ação da Rússia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022, já causou milhares de mortes e obrigou milhões de ucranianos a deixarem suas casas no pior confronto dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia completa hoje uma triste marca, um ano, e não deve acabar tão cedo. Vamos conferir. Um ano depois da invasão da Ucrânia, o mundo continua na busca de uma resposta para a pergunta: até quando o conflito no leste europeu vai se estender? A invasão abalou as relações entre as potências globais, matou milhares de pessoas e provocou uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. Quando a invasão teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, esperava-se que a Rússia, por todo o seu poderio bélico, logo alcançaria o objetivo de anexar o território ucraniano. Mas Kiev resistiu e resiste até hoje, graças a toda a ajuda do Ocidente, que tem treinado e equipado suas tropas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia passou por diversas fases. Desde tentativas de negociações diplomáticas intermediadas pela Turquia, por exemplo, até ameaças do uso de armas nucleares. Um dos momentos que ganhou destaque e acendeu um alerta a nível mundial foi quando as tropas de Moscou tomaram a maior usina nuclear da Europa, em Zaporísia. Os constantes bombardeios na região deixaram o planeta atento para o risco de uma catástrofe nuclear iminente. Enquanto a Rússia avançava sobre o território ucraniano, o Ocidente começou a se movimentar, aplicando sanções ao governo de Putin, seus integrantes e instituições. Com a quebra de relações diplomáticas, diversos países começaram a sentir as consequências da guerra, com o aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e energia, agravando crises globais. Após 12 meses de conflito, a Ucrânia continua a resistir com a ajuda de aliados, principalmente da União Europeia e da OTAN, que fornece ajuda financeira, armamentos altamente tecnológicos e munições. Ao perceber o desfalque do seu exército, o presidente russo Vladimir Putin chegou a anunciar uma mobilização parcial de cerca de 300 mil cidadãos, gerando desespero e uma fuga em massa da população russa em idade de combate. Outro momento bastante decisivo do conflito foi quando Putin anunciou a anexação ilegal de 4 regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporísia. Com o controle dessas regiões, mesmo sem o reconhecimento do Ocidente, o Kremlin ameaçou defender seus territórios, utilizando todos os meios necessários, inclusive armas nucleares. Com a chegada do inverno, a Rússia mudou suas estratégias de ataque, gerando graves danos às estruturas de abastecimento da Ucrânia. Cidades inteiras chegaram a ficar sem água e energia. Hoje, exatos 365 dias da primeira investida russa contra o território ucraniano, Moscou segue afirmando que não desistirá da sua vitória. E após esse um ano de conflito, o balanço de danos e de vidas perdidas é devastador. De acordo com um balanço feito pela Noruega, o número de militares russos mortos ou feridos ao longo do conflito chega a quase 180 mil. Enquanto do lado ucraniano, o número passa de 100 mil. Outras fontes ocidentais citam cerca de 150 mil militares mortos de cada lado. Os incessantes ataques russos também provocaram a morte de milhares de civis.
Segundo autoridades de Kiev, mais de 20 mil civis ucranianos morreram. Em janeiro, a Organização das Nações Unidas calculou que, ao longo do conflito, cerca de 18 mil civis haviam perdido suas vidas. Mas logo a organização reconheceu que os números do conflito eram muito mais elevados. Ainda segundo a ONU, os combates deixaram mais de 5 milhões de deslocados internos e mais de 8 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia para fugir do conflito. A Polônia foi um dos principais destinos dos refugiados, com mais de 1 milhão de pessoas, além de países da União Europeia. Já líderes da ocupação russa afirmaram que pelo menos 5 milhões de ucranianos seguiram para a Rússia. A Comissão Europeia estima que, até o momento, mais de 65 mil supostos crimes de guerra foram denunciados. As tropas russas foram acusadas de execuções, torturas, estupro e sequestro. Já a Ucrânia foi acusada de cometer crimes de guerra contra prisioneiros russos. E nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país analisa iniciativas de paz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente brasileiro tem se movimentado no sentido de construir as bases de um acordo para o fim das hostilidades no leste europeu. Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil em relação a uma possível mediação para encontrar caminhos políticos para prevenir uma escalada de violência na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, nas bases do multilateralismo e considerando os interesses de todos, disse Galuzin à agência de notícias russa TASS. A guerra completa 1 ano nesta sexta-feira. Foram várias as homenagens ao país invadido. A Kiev Opera House foi iluminada pelo artista suíço Gerry Hofstetter. Segundo o Ministério da Cultura ucraniano, o evento faz parte de uma turnê do artista em homenagem às vítimas. Para marcar o aniversário da invasão russa, foram realizadas homenagens também em vários países. Em Bruxelas, os prédios da União Europeia receberam as cores da bandeira ucraniana. Em Paris, a Torre Eiffel foi iluminada com as cores do país invadido. Já em Londres, um protesto. Manifestantes pintaram uma rua em frente à Embaixada da Rússia, com as cores amarelo e azul para lembrar a Ucrânia. Também na capital britânica, os londrinos lotaram a Trafalgar Square para uma vigília. O que inicialmente se previa como um conflito de alguns dias, no máximo semanas, a expectativa agora é de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode se arrastar ao longo de 2023. Para falar sobre o assunto, eu convido Marcelo Balotti, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um balanço desse 1 ano de guerra. O fim do conflito parece, de fato, estar longe do fim? Está longe? Bom, a gente previa uma guerra relativamente curta, né? A diferença de potencial militar da Rússia e da Ucrânia é absurda. Mas a guerra durou 1 ano e parece que ela tem mais um tempo aí. Eu não vejo, pelo menos no curto prazo, eu não vejo uma solução terminal, né? Ou seja, eu não vejo que a guerra deva terminar no curtíssimo prazo. A Rússia, ela cria que era uma guerra curta e a Ucrânia, com todo o seu heroísmo e com toda a ajuda da OTAN, ela resiste bravamente. A China negou que estaria considerando fornecer armas e surpreendeu ao pedir aí um cessar-fogo e apresentar um plano para o fim da guerra nesta sexta-feira. O que representa essa decisão e qual seria o impacto para o cenário internacional? Bom, a China ela tem interesses, né, geoestratégicos na região. Ela é abastecida pelo petróleo, pelo gás natural russo, né? Então você tem aí uma dependência dessas commodities. E a participação, ou a tentativa da China de participar, de tentar mediar essa crise, ela marca uma posição estratégica da China, né? É uma área extremamente interessante do ponto de vista econômico para a China, né? E isso contrapõe, né, o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, do ponto de vista geoestratégico, né? Uma região que talvez fique
sob zona de influência da China de um lado, da OTAN do outro. Então, do ponto de vista estratégico, é extremamente relevante. E ontem o Brasil se posicionou a favor, como a gente mostrou, de mediar uma negociação de paz, e a Rússia diz que analisa iniciativas propostas pelo governo brasileiro. Eu gostaria que você falasse sobre isso e de que forma a gente pode contribuir de fato para um cessar-fogo. Olha, a eleição do presidente Lula, o Lula tenta reinserir o Brasil no cenário internacional, né? A gente ficou meio afastado no último governo. Então, o Lula vai tentar construir pontes diplomáticas, né, para que haja uma paz, ou que pelo menos se caminhe para uma paz, né. Tem o fator dos BRICS, né, que a Rússia faz parte, então é uma conversa entre países do mesmo bloco. Há também interesses econômicos, né, a Rússia e a Ucrânia têm parcerias com o Brasil no ponto de vista de comércio internacional. E o Brasil sabe que, de um lado, tem uma pressão norte-americana para o Brasil defender a Ucrânia, do outro lado, tem China e Rússia que estimam que o Brasil devesse proteger os seus interesses, né? Então, o Brasil fica no meio dessa guerra, né? De um lado, o Ocidente pressionando o Brasil, do outro lado, a Rússia pressionando o Brasil para tomar um partido, né? Então, eu vejo que o Brasil vai tentar uma solução política, né? Não acredito que o Brasil entre nessa guerra fornecendo materiais ou coisas do gênero. Tá certo, conversamos com Marcelo Balotti, professor de Relações Internacionais, que analisou o cenário desse 1 ano de conflito entre a Rússia e a Ucrânia para a gente. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado a vocês, um bom dia. Até mais. E olha só, essa imagem foi uma das primeiras que viralizou como um símbolo da violência e da brutalidade russa contra alvos civis. O nome dela é Olena Kurilo, uma professora de 52 anos que carrega em seu rosto as marcas da guerra. E hoje, 1 ano depois, ela conta como tem sido a vida de refugiada na Polônia. Vamos conferir. O rosto desta mulher foi um dos primeiros símbolos da guerra na Ucrânia. Fotografias que a mostram ferida estampavam as primeiras páginas de jornais de todo o mundo. 1 ano depois, esta professora, agora refugiada, relembra o que aconteceu naquela noite. В этот момент я услышала такой глухой звук. Ouvi um baque e vi a janela batendo contra a parede. Então tudo voou na minha direção. Parecia um sonho ou algo aterrorizante. Depois, já coberta de vidro, tudo ficou em absoluto silêncio por 10 segundos. E então eu ouvi gritos. Eram os gritos das pessoas feridas. Привалило стекло, 10 секунд полная тишина. А потом я услышала крики людей. Это были крики людей, которые были поранены. O prédio de Olena, no leste da Ucrânia, foi atingido por um míssil no primeiro dia da invasão. Vários moradores foram mortos e muitos outros ficaram feridos. A casa estava completamente destruída. Não tinha janelas, portas. Uma porta até voou para fora. Até o chão foi completamente arrancado. Tenho muita sorte. Devo ter um anjo da guarda muito forte para ter sobrevivido. Olena agora vive na Polônia, como milhões de outros refugiados ucranianos. Ela passou por 4 operações para curar suas feridas. Após a divulgação da icônica foto, a professora recebeu muitas mensagens de apoio. Но так уже вышло, что именно мое фото стало первым, грубо говоря... Descobri que minha foto foi a primeira a se tornar uma espécie de símbolo da guerra da Ucrânia. Trata-se naturalmente de um fardo muito pesado. Eu entendo que quando mulheres ou pessoas ganham concursos de beleza, quando todo mundo as conhece, é uma bela forma de fama. Mas esse tipo de popularidade é, na verdade, um fardo muito pesado. Это приятная слава. А вот такая вот популярность – это очень тяжелый груз, на самом-то деле. Olena ainda foi alvo de uma campanha de desinformação na Rússia. Из России не верили, что я – это я. Na Rússia, eles não pensavam que era eu. Eles disseram que era uma atriz, que tinha sido uma explosão de gás em Magnitogorsk, que era Donetsk, que meu sangue não era sangue, mas suco de romã. Todos os tipos de vídeos falsos foram transmitidos na RTR1, RTR24. Todos os canais de TV russos mostraram minha foto, minha casa, mas todos me apresentaram de forma diferente. As fotos deram a volta ao mundo.
e inspirou artistas como este mural em Buenos Aires. Desde o episódio, Olena arrecadou fundos e recebeu doações. Ela diz que cada centavo foi para ajudar a Ucrânia. Agora ela quer criar uma fundação para ajudar órfãos de guerra e sonha um dia poder voltar para casa. E veja a seguir. Subiu para 54 o número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. E ainda, ONU alerta que problemas durante a gravidez ou na hora do parto matam uma mulher a cada 2 minutos no mundo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 8h49 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques nacionais. Os garimpeiros armados atacaram a base do Ibama na terra Yanomami. Um dos invasores foi baleado. Os garimpeiros armados furaram um bloqueio de fiscalização que haviam abordado uma das embarcações na terra indígena Yanomami. Eles atiraram contra agentes do Ibama. Os fiscais revidaram e um dos invasores foi baleado. O garimpeiro ferido foi preso pela Polícia Federal por atacar servidores públicos e estava internado até a noite desta quinta-feira. O ponto de fiscalização fica na aldeia de Palimiô. O objetivo principal da base é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpos no território Yanomami. O local é o mesmo em que garimpeiros ilegais abriram fogo contra a Polícia Federal em maio de 2021 e onde foi instalado um cabo de aço no rio para impedir a passagem dos invasores. Os criminosos desciam o rio Uraricoeira em 7 voadeiras de 12 metros carregadas de cassiterita, um minério roubado da terra indígena. A carga foi identificada por drones operados pelo Ibama. Após o ataque, os criminosos fugiram. A segurança da base de controle é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama. Em nota, a Polícia Federal informou que parte do efetivo envolvido na Operação Libertação foi mobilizado para a região. A tropa conta com o apoio de helicópteros das Forças Armadas após informações de inteligência apontarem para uma possível movimentação de garimpeiros em busca de retaliação. Subiu para 54 o número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. O 6º dia de busca se concentra na costa sul de São Sebastião, que é a cidade mais afetada pelo temporal. 6 dias após a tragédia, ainda há dezenas de desaparecidos. Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguiram com as buscas de forma ininterrupta ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã a equipe é reforçada. Os trabalhos de busca acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Saí, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juqueí. O aumento dos índices de chuva já era algo previsto por conta das consequências das mudanças climáticas. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o planeta está se encaminhando para atingir um nível de aquecimento global de até 2 graus em relação ao período pré-industrial, com chuvas cada vez mais concentradas e intensas. Por conta disso, é necessário um planejamento do crescimento urbano. De acordo com os dados do MAP Biomas, tem acontecido uma urbanização crescente e desenfreada no litoral norte. São Sebastião, que foi o município mais afetado, que viu a sua área urbana crescer em 345,8% desde 1985, atingindo mais de 1.800 hectares em 2021. Especialistas em urbanismo lembram que também houve uma enorme demanda por ocupação de veraneio, turística e de hotelaria de Bertioga a Ubatuba. Com isso, os terrenos mais próximos à orla tiveram uma valorização e foram ocupados por construções de alto padrão. Isso resultou na expulsão da população de baixa renda para morros residuais e sopé da serra, áreas de maior risco de deslizamento. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4.000 desalojados ou desabrigados na região.
E em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, o temporal da tarde desta quinta-feira provocou um deslizamento de terra. 2 casas foram atingidas e um homem de 45 anos ficou soterrado. 5 equipes do Corpo de Bombeiros foram direcionadas para a área na Vila São Paulo e trabalham na retirada de escombros e na tentativa de localizá-lo. A vítima morava na casa com 2 filhas. Uma das filhas, que teve escoriações leves, foi encaminhada para o hospital e liberada, enquanto a outra não foi atingida. E a Organização das Nações Unidas alertou sobre um novo levantamento que mostrou que a cada 2 minutos uma mulher morre durante o parto ou por complicações da gravidez. Apesar da queda de 1/3 nas últimas 2 décadas, essa taxa permanece alta. A gravidez continua sendo uma experiência extremamente perigosa para milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a serviços de saúde respeitosos e de boa qualidade. No relatório elaborado pelas agências da ONU, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde, 287 mil mulheres morreram enquanto estavam grávidas ou ao dar à luz em 2020, o que significa 1 a cada 120 segundos. 20 anos antes, o número era de 446 mil. No período, o país que registrou a queda mais expressiva foi Belarus, com uma morte materna para cada 100 mil nascimentos em 2020, contra 24 em 2000. Já o que registrou a maior alta foi a Venezuela, com 259 mortes maternas para cada 100 mil nascimentos em 2020, contra 92 em 2000, um aumento de 182,8% da mortalidade. Na média mundial, o documento destaca progressos alcançados na redução das mortes entre 2000 e 2015. O texto alerta que, desde então, as conquistas permanecem estagnadas. O resultado de 2020, que contabiliza os dados mais recentes sobre o tema, representa uma queda pequena na comparação com as 309 mil mortes registradas em 2016. A nível mundial, a taxa de mortalidade materna caiu 34,3% entre 2000 e 2020. Mas entre 2016 e 2020, a taxa foi reduzida em apenas 2 das 8 regiões da ONU, Austrália e Nova Zelândia e Ásia Central e do Sul. Já na Europa, América do Norte e Latina, a taxa aumentou, sendo a maioria do registro das mortes em áreas mais pobres do mundo e nos países em conflito. A OMS enfatiza que as estatísticas mostram a necessidade urgente de garantir que todas as mulheres e meninas tenham acesso a serviços essenciais de saúde antes, durante e depois do parto e que possam exercer plenamente seus direitos reprodutivos. As principais causas das mortes são hemorragias agudas, hipertensão arterial, infecções relacionadas à gravidez, complicações provocadas por abortos realizados em ambientes inseguros e condições subjacentes que podem ser agravadas com a gravidez, que podem ser prevenidas e tratadas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ele te esperamos. Até lá!